Bem, nós vamos cantar o mesmo hino que os irmãos estavam a aprender, o impacto jovem. Assim os irmãos vão poder aprender melhor. Técnica. Quantos irmãos ainda se lembram? Impacto jovem, compromisso. A letra estará passando lá, creio eu. Estamos a terminar a semana. Estamos a terminar a semana, então vamos cantar com alegria. Se não aprendeu, vou passar a projeção e agradecerei a técnica, por favor. Impacto jovem, compromisso, oração e consagração. Jovens pelos jovens, vidas transformadas, anunciando o amor de Jesus. A voz da juventude impactando a todos, em nome de Jesus. Sem temor marchando, pois somos de Deus, em nome de Jesus. Jovens pelos jovens, vidas transformadas, anunciando o amor de Jesus. A voz da juventude impactando a todos, em nome de Jesus. Sem temor marchando, pois somos de Deus, em nome de Jesus. Perdão. Paciência. Jovens valorosos, impactando a outros, em nome de Jesus. Com o estandarte de Emanuel, anunciando vem Jesus. Jovens valorosos, impactando outros, em nome de Jesus. Com o estandarte de Emanuel, anunciando vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Amém? Povo de Deus, Maranata. Maranata. Feliz sábado para todos. É uma bênção estar na Igreja Central de Luanda
E é uma bênção estar perante os irmãos, filhos de Deus, nesta noite, para juntos ouvirmos mais uma mensagem de salvação. Aleluia. Vou convidar a todos para que curvemos a fronte em oração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, rogamos, Senhor, que o Pai venha falar para os nossos corações nesta noite. De maneira que ao sairmos deste lugar, possamos sair com o testemunho de que realmente estávamos na presença do Senhor. E de que fomos transformados pelo poder da sua palavra. Essa é a nossa oração em Cristo, nosso Salvador. Amém. Os amigos que nos acompanham também por intermédio das páginas da Igreja Central e da Missão Norte de Angola, sintam-se bem-vindos no Santo Sábado do Senhor. Queridos irmãos, presença da Igreja, também quero aproveitar para convidar os irmãos aqui presentes, de maneira a passarmos a acompanhar os programas que têm sido promovidos pela nossa união. E é do conhecimento dos membros adventistas do sétimo dia, aqueles que estão sempre ligados à internet, de que começou um projeto na semana passada, sexta-feira, está escrito Angola. E ali está a página, ou seja, um panfleto que te pode apresentar as páginas onde o irmão, após o culto aqui em casa, pode chegar em sua casa, após o culto aqui na igreja, pode chegar em casa e assistir a mensagem desta noite. E a bênção será duplicada, porque vais ouvir o pastor aqui e depois vais ouvir o pastor na televisão. Então são bênçãos duplicadas, porque vais ouvir o pastor hoje a pregar 2 vezes e diferentes sermões. E na próxima sexta-feira já não estarei na Central, provavelmente estarei numa outra igreja. E não sei quando mais estarei na Central, mas podem sempre estar ligados ao pastor Bernardino dos Santos, se acompanharem a página da União, o programa está escrito Angola. Terão sempre o privilégio de acompanhar as mensagens, de podermos juntos aprender mais, aprofundar mais nos conhecimentos das Sagradas Escrituras. Domingo, quando começamos, nós falamos sobre criação e rebelião. Ontem falamos, ou seja, na segunda-feira falamos sobre o plano da redenção. Na terça falamos sobre ressurreição com o tema Não é vã a nossa fé. E na quarta-feira falamos sobre Importa renascer, que o tema era o batismo. Ontem, quinta-feira, falamos a respeito do sábado. E hoje o Senhor tem um tema especial para nós. Os primeiros 3 dias nós aprendemos o que Jesus fez para salvar a humanidade. E eu dizia que nos 3 dias seguintes nós não olharemos com ênfase naquilo que Jesus fez, mas estaremos olhando com ênfase naquilo que Jesus disse para a salvação do homem. Amanhã nós não olharemos naquilo que Jesus fez, não olharemos naquilo que Jesus disse, olharemos em alguma coisa diferente. E como eu dizia ontem, o que estaremos apresentando amanhã para a igreja está além do que possas imaginar nesta noite. A nossa mensagem de amanhã já não estará centrada nos evangelhos como tem sido ao longo da semana. Estará centrada num outro assunto bastante importante para a igreja de Deus. E eu acredito que a igreja estará presente para acompanhar a mensagem que Deus preparou, tanto para hoje, que é especial, e para amanhã também. Ontem, falar do sábado, nós falamos que o sábado foi estabelecido por Deus no mundo perfeito. Falamos também, o sábado não foi feito para o judeu, mas para o antropos. E o antropos é o homem, antropos grego, onde nós
temos ouvido a palavra ou estudo antropologia, vem do antropos, e quando a Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado, aquela expressão em Marcos 2:27, homem, é a palavra antropos. Antropos, independentemente do gênero, nós somos todos, fêmeas e machos, somos antropos. E o sábado foi feito para o antropos. O sábado não pertence ao homem. Vimos isso ontem, mas pertence a quem? A Deus, pertence a Deus. Eu não sei se é o meu micro que baixa sozinho o volume. Ok, muito obrigado. E nesta noite nós vamos falar no tema o filho mau ao lar voltou. O filho mau ao lar voltou. Quero convidar a igreja para o livro de Lucas capítulo 15. Vamos olhar naquilo que Jesus disse. Lucas capítulo 15. Lucas 15 é o nosso texto de concentração nesta noite. Lucas capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor, o versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, deixa aqui levar a igreja de forma vagarosa. Jesus está sentado ou em pé. A Bíblia não diz com clareza qual era a posição na qual Jesus se encontrava neste momento, se era em pé ou sentado, mas Jesus, ele tinha como prática que ao ensinar as pessoas eram atraídas a ele. Jesus não era bonito para atrair pessoas. Ellen White dizia que ele não tinha beleza, as pessoas não se aproximavam a ele pela beleza que ele tinha, porque de beleza ele não tinha tanta beleza, mas as pessoas aproximavam-se dele pelas palavras doces e mansas que de suas bocas saíam. Não era atraído pela beleza, mas atraído pela mensagem. Não era atraído pela beleza, mas as pessoas achegavam-se a Jesus, afluíam-se a Jesus, aglomeravam-se perante Jesus, porque eles sabiam que ao ouvir Jesus eram palavras que tranquilizavam corações. Então Jesus sentado, pecadores em volta de Jesus, a Bíblia diz que estavam ali publicanos e pecadores. Este é um só grupo. E o segundo grupo é fariseus e os escribas. Escribas é um grupo de secretários de escritores que faziam parte dos fariseus. Então, nós temos apenas dois grupos aqui presentes. Os publicanos, que são considerados pecadores, e os fariseus, cujo em seu grupo também havia os escribas. E perante esses dois grupos, os fariseus murmuravam, porque ouviam e viam Jesus a falar com pecadores. E enquanto eles murmuravam, a Bíblia diz que Jesus contou para ele esta parábola. No capítulo 15 de Lucas nós encontramos 3 parábolas, mas aqui a palavra está no singular. Esta parábola, não diz estas parábola. Por quê? Porque todas as parábolas são apenas uma. Por que parábola? Jesus não foi quem inventou, quem começou a ensinar pessoas em parábolas. Se os irmãos se lembram muito bem, quando Davi pecou, Natã foi até ele e lhe repreendeu usando uma parábola.
Parábola já eram métodos que os profetas usavam no Antigo Testamento. E Jesus usa este mesmo método de ensino para passar lições importantes para a sua audiência. Parábolas eram usadas para atrair a atenção. Neste quesito de atrair a atenção, Jesus conta 3 parábolas no capítulo 15. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola da moeda perdida. E a terceira parábola que Jesus conta é a parábola do filho perdido. Se leres com atenção a primeira parábola, se leres com atenção a segunda parábola, e se leres com atenção a terceira parábola, Jesus não investir, não. Jesus não desperdiça tanto tempo em falar como é que a ovelha se perdeu. A Bíblia apenas diz que a ovelha perdeu-se dentre as 100, perdeu-se uma ovelha. Como perdeu, como andou para se perder, a Bíblia não diz. Jesus não conta com detalhe como a ovelha se perdeu, mas Jesus conta com detalhes como a ovelha foi recuperada. Jesus não conta com detalhes como a moeda se perdeu, mas Jesus conta com detalhes como a moeda foi recuperada. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para Jesus não devemos investir muito tempo em contar como o irmão se perdeu, mas precisamos investir tempo para trazer soluções como recuperar o irmão que se perdeu. A igreja tem que seguir o pastor. Não precisamos ficar no comitê da igreja 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, 2 horas a tentar discutir que o irmão também perdeu-se ou perdeu-se no pecado. Mas eu também lhe vi, ele também agora começou a fumar. Eu também lhe vi, começou também a beber. Isso já não importa, o importante é que ele já se perdeu. O que nós devemos fazer é investir tempo, estratégia para recuperar o irmão perdido. Leia a parábola. Jesus não detalha como ele se perdeu, porque uma vez que a pessoa se perdeu, não importa os detalhes. A primeira parábola que Jesus conta, a segurança da ovelha não estava quando o pastor sai dentre os rebanhos ao encontro da ovelha. Não, a segurança da ovelha, ela é quando o pastor lhe acha e lhe coloca sobre os ombros. O ser humano só estará seguro quando estiver colocado nos ombros de Jesus. Na segunda parábola, a moeda perdida, ela também só tem segurança quando ela volta a ser colocada no turbante da mulher. Vou vos explicar. As mulheres, nesse contexto da parábola que Jesus se refere, essa mulher provavelmente ela tinha 10 e tinha 10. E das 10, essas 10 moedas são moedas que mulheres virgens, normalmente em Israel, na Judeia, elas tinham que colocar 10 moedas ao redor da cabeça. E perdendo-se uma moeda é preocupação. Então esta mulher ela tem que fazer todo o possível ao seu alcance para poder achar esta única moeda que se perdeu. E ela faz todo o possível. E esta moeda, ela só está segura no momento em que ela volta a ser unida no corpo dos demais. Perceba muito bem. A ovelha é consciente, sabe que está perdida, mas não sabe como voltar. É necessário que alguém saia do rebanho para ir à procura dela. A moeda é inconsciente, não sabe que perdeu e não sabe que precisa ser achada. O irmão não está a entender o que aqui está. Escola Sabatina e Ministério Pessoal. Existem 2 tipos de evangelismo.
evangelismo interno e o evangelismo externo. A ovelha é a clara ilustração do evangelismo externo. É quando o pastor sai da igreja, o irmão sai da igreja, o obreiro sai da igreja e vai à busca da ovelha perdida. Enquanto nós temos na moeda o evangelho interno. Quando os irmãos, eles percebem que aquele irmão, pese embora ele vem com gravata, pese embora ele vem com casaco, pese embora ela vem com um vestido vermelho, mas essa irmã está perdida. E precisa ser achada, recuperada. A terceira parábola é a nossa parábola de concentração. Querido John MacArthur, ele diz o seguinte: de todas as parábolas de Jesus, esta é a mais ricamente detalhada, poderosamente dramática e intensamente pessoal. De todas as parábolas, esta é a mais ricamente detalhada, poderosamente dramática e intensamente pessoal. E a história começa no versículo 11, quando Jesus diz: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Irmãos, não devem se esquecer que Jesus está falando perante quantos grupos? 2 grupos. O grupo dos publicanos, que eram achados como pecadores, e o grupo dos fariseus, que dentro deles havia também os escribas. 2 grupos. E Jesus diz, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 2 filhos. O filho mais novo, ele vem ao pai e diz assim: pai, vamos fingir que o pai já morreu. Porque herança, para a cultura judaica, só se recebe quando o pai morre. E até mesmo para nós, não podes pedir herança enquanto o pai estiver. Ele vai dizer que você é bruxo. Você quer me matar. Ainda vivo, já estás preocupado com a herança. Mas o filho diz: pai, eu estou cansado, não quero mais viver como o pai viveu. O teu estilo de vida já não é o que eu quero seguir. Eu quero levar um outro estilo de vida. Eu quero seguir a minha vida de forma diferente. Pai, dê-me a parte dos bens que me corresponde. E a Bíblia diz que este pai repartiu os seus bens, a sua fazenda. Mas eu quero que prestem atenção. A palavra bens, em algumas Bíblias, traduções que os irmãos têm, também vai aparecer fazenda. Nesta versão que eu uso aqui, aparece bens quando o filho fala e aparece fazenda quando o filho fala. No grego também são palavras diferentes. Quando o filho diz: pai, me dá a parte da fazenda, o filho usa a palavra ousias. Quando o pai diz, a Bíblia diz que o pai repartiu a fazenda, a Bíblia usa a palavra bion, de onde é a palavra biologia. Em outras palavras, para o filho, ao pedir a parte da fazenda, a parte dos bens, o filho ao usar ousias é simplesmente bens materiais. Para o filho, o que o pai tinha, para ele é apenas bens materiais. Mas a Bíblia diz que este pai, ele repartiu a própria vida. Enquanto para o filho era apenas dinheiro, para o pai o que o filho estava a pedir é que o pai repartisse a própria vida. Pai, reparte a sua vida e me dê a parte que me corresponde. Esse pai, ele aposta a fazer um investimento. Ele não rejeita. Ele investe na estupidez do filho.
ele investe na estupidez do filho. Como queres a parte da fazenda que te pertence, o pai reparte e lhe dá. A Bíblia diz que esse rapaz recebe. E ao receber a parte da fazenda que lhe correspondia, a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. E começou a fazer o que ele bem desejasse. Ele começou a levar uma vida que em Swahili nós poderíamos dizer é uma vida hakuna matata. Que significa viver o hoje como se o amanhã não existe. É isso hakuna matata. Ele começou a desperdiçar a vida. Ele começou a fazer aquilo que ele bem entendia. Na terra longínqua não havia conselheiro. Na terra longínqua não há quem te aconselha. Na terra longínqua você faz o que você bem entender. Você faz as coisas como bem te aprazer. Na terra longínqua você dorme na hora que quiser. Você dorme com quantas mulheres você quiser. Você fuma quantos maços quiser. Você bebe quantas garrafas quiser. Você namora com quantas você quiser, porque estás na terra longínqua. Ninguém te fala nada. Você segue a vida como você bem entende. Você peca da forma que você deseja. Você burla da forma que você deseja. Você rouba da forma que você deseja. Você faz com a tua vida da forma que você bem entende, porque você está numa terra longínqua. E ela na terra longínqua, a fazer das suas, a viver dissolutamente, o rapaz ele gasta tudo até o ponto em que ele percebe que já não restou com nada. E o que é que a Bíblia diz? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti os teus jornaleiros. O rapaz chegou a um ponto de extrema pobreza. A Bíblia diz que ele foi para cuidar de porco, mas até os porcos também, como o pastor Bernardino para ir pregar para ele, é apenas o roncar dos porcos. Conferências, não é preciso um sermão. Por vezes é mesmo só no ambiente com as tuas amigas, no ambiente amigos, porque as conversas que eles falam, as práticas, as coisas que eles falam, o que fazem com seus esposos, o que fazem com as esposas, o que fazem no negócio, não é assim. Mas ainda há cristãos que se alegram quando estão num ambiente turvo, a ouvir os porcos. A Bíblia diz, no versículo, o presente é ercomai. Ercomai, a versão NIV, ela diz que voltando aos sentidos, que é voltar que lhe corresponde, esse rapaz não tinha juízo. No momento em que ele recolhe os bens e começa a andar distante da casa do pai, esse rapaz não tinha juízo. Quando ele começou a ouvir o roncar dos porcos. Juízo não é viver na centralidade, é ser um filho fiel de Deus. Porque ele tinha dinheiro, mas não tinha juízo. Ele tinha tudo, mas não tinha juízo. Juízo é ter a presença de Deus. A primeira vez que ele toma boa decisão é no versículo 18, quando ele diz: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Essa é a melhor decisão. Num certo dia eu estava pasta
uma pasta de documentos, uma pasta importante, de pessoas importantes, e pasta mesmo de importante. Eu vejo a pasta, eu vejo que é uma pasta para quem tem dinheiro, e é uma pasta que veio para ser ofertada ao pastor. Eu vi o que é que eu vou meter ali, relatórios da missão, o que é que se passa, ok, mas pronto, é um presente e eu recebo um almoço com o pastor. Aí é, tá bom. Programamos. O que é que lhe aconteceu na verdade? Esse irmão, ele recebeu uma grande bênção de Deus. Ele veio em ensino médio concluído. E ele começa a engraxar bem na frente do prédio central da AGT. Este jovem, sem uma educação bem, quase engraxador, sobe e arruma muito bem os papéis. O chefe gostou dele. Dia seguinte, o chefe lhe tira de novo embaixo, lá vem arrumar mais outro. O dinheiro começou a lhe fazer confusão. Patrocinadores de equipas de futebol no município aqui perto. Paga o hotel, paga as bebidas, tudo ele assumia. Novo pastor aqui, você tem que lhe ouvir. E ele veio num sábado, e eu estava pregando um sermão que tem como tema, esse irmão, eu olho para ele, o fato dele dá mesmo para entender que o rapaz tem dinheiro. Pergunto, e agora? Você tem dinheiro, mas você não tem juízo. Você tem dinheiro, mas você não tem? Fui lá procurar saber de alguns assuntos. Posto lá que me recebe mesmo o gerente principal, lá no banco. Sabia que eu sou pastor. Ele me disse, pastor, vocês têm muito trabalho. Eu disse, aí, o que é que se passa? Disse, pastor, dinheiro para mim não é problema, mas eu estou mal. Dinheiro para mim não é problema, mas eu estou mal. Eu lhe pergunto, estás mal por quê? O que é que se passa? E eu lhe fiz outra pergunta, tens ido à igreja? Não. Você não tem juízo. No gerente do banco, você não tem juízo. Como eu disse, juízo não é ter dinheiro. Juízo é ter Jesus. Esse rapaz, eu termino com aquela outra história depois, porque alguns estão curiosos aqui para saber o final. Este rapaz, ele disse, levantar-me-ei. E quando ele levanta, a Bíblia diz que eu vou para o Pai e eu vou expressar que já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faça de mim um jornaleiro. Lembra-te, querido irmão, que quando ele sai de casa, ele diz, Pai, dá-me a parte da fazenda que me corresponde. Mas quando ele volta, ele diz, Pai, faça-me como um dos teus jornaleiros. Ao sair, ele diz, dá-me. Ao voltar, ele diz, faça-me. O problema do ser humano é que só quer receber, não quer tornar-se. Nós só queremos, Pai nos dá, Pai nos dá, Pai nos dá. Devemos ainda mudar a nossa oração. Vamos orar, Pai, faça-me um dos teus servos. Faça-me um dos teus servos. Ele diz, Pai, faça-me. E a Bíblia diz no versículo 20 que o rapaz, ele torna a teoria em prática. E diz, e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E eu fico surpreso quando eu vejo a palavra longe nessa passagem. Porque Marcos capítulo 5, versículo 6. A Bíblia diz que quando Jesus chega no mar, ou atravessa o mar da Galileia, chega no território de Gadarenos, a Bíblia diz que havia ali um endemoniado, e este endemoniado, ele viu Jesus de longe, e quando ele veja Jesus de longe, a Bíblia diz que o endemoniado, ele correu ao encontro de Jesus. Aqui na parábola, não é o filho que veja o pai de longe, é o pai que veja o filho de longe. Em Marcos 5, é o pecador que veja o pai de longe. Então não importa quem
corre. Se em Marcos o filho endemoniado correu e o pai lhe sarou, em Lucas o pai é que corre e o filho é bem recebido. Então não importa quem corre, se é o pai que corre, se é o filho que corre, isso não é importante. O importante é o final, a boa recepção de Deus para com seus filhos. Em Marcos, o endemoniado correu. Em Lucas, é o pai que corre. Não importa quem corre. Se eu é que vou correr, ou se Deus é que corre. O importante é o encontro entre o homem pecador e o Deus Salvador. Esse é o mais importante. E o pai corre. E esse pai, quando corre, a Bíblia diz que lançou-se ao pescoço e o beijou. Quem deveria beijar primeiro o filho? E deveria beijar os pés do pai como expressão de arrependimento. Mas é o pai que beija primeiro como sinal de boa recepção. O pai lhe beija e o pai agora ordena: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia! Mas eu paro para fazer uma questão. Irmão PD, o pai ordena que trazessem até ele uma capa para cobrir o filho. E eu pergunto, será que lhe vestiram por cima das roupas sujas? Ele tinha que remover as roupas. Deus não te dá justiça por cima da tua sujeira. Você precisa banhar primeiro. Você precisa confessar primeiro, para que Deus te possa revestir da sua justiça. Este pai, ele recebe o filho. E eles começam a alegrar-se. A palavra alegrar-se que eu gosto aqui. O filho mais novo, ele depois chega, mas não vamos até lá. Mas ele chega e ele encontra a música. A palavra música nos dá a entender que o pai alugou uma orquestra. Era música. Eles estavam dançando. Eles estavam cantando. Alegrando-se porque o filho voltou. O filho voltou. Vou vos contar o que é que impressiona a Deus. Deus não é impressionado pela marginal, não. Deus não é impressionado pelos grandes prédios ou edifícios. Dubai não impressiona Deus. Quando ele olha para Dubai, Deus não fica impressionado, porque Deus é grande arquiteto. Deus não é impressionado pelos grandes carros. Deus não é impressionado pela folha salarial no final do mês. Deus não é impressionado pelo número de filhos que nós temos. Deus não é impressionado pela quantidade de vistos nos nossos passaportes. Deus não é impressionado pelos diplomas que nós possuímos. A única coisa que impressiona a Deus é o regresso de um pecador aos seus braços. Aí Deus diz: uau! Que coisa maravilhosa! O pecador regressou ao braço do seu Salvador. Você pode ter quantos diplomas você quiser. Deus não se impressiona a menos que você permaneça nos seus braços de amor. Estou falando para a Central. Uma igreja com o privilégio de ter homens com elevadas influências e elevadas qualificações. Mas eu quero bater de frente com você nesta noite. Podes ter tudo, mas se não tiver Jesus, você é um homem perdido. Podes ter tudo, mas se não tiveres Jesus, você é um homem perdido. E tudo que você tem não vai te valer para nada. Eu tenho dito sempre para os meus membros: no final da história, só 2 frases permanecem na sepultura de um homem. No final da história,
Só 2 frases permanecem na sepultura de um homem. Ainda que a tua família tenha dinheiro e coloca uma lápide bonita com letras bonitas, apenas 2 frases permanecem. E sabem quais frases? As 2 são: quando selarmos a tua sepultura, os teus carros ficaram, tudo ficou lá em casa no quintal. Ali na tua sepultura, só 2 frases. A primeira, ou ela estará registrada: perdido para sempre ou salvo para a eternidade. Só 2. Podes ter tudo, mas só 2 frases estarão no final da sua morte: perdido para sempre ou salvo para a eternidade. Queridos amigos, prezada igreja, ninguém foi tão longe que não possa voltar. Deus ainda está no trabalho de resgatar pecadores. E João, ele diz assim, quando nós perguntamos por que Deus faz isso, João, ele nos dá uma resposta dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereça, that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Queres um outro idioma? O amor de Deus. O amor de Deus. Linguagem humana não é suficiente para expressar. É um grande compositor. Ele nasce na Alemanha e ele foi viver nos Estados Unidos da América. Posto nos Estados Unidos da América, este homem, num certo dia, ele perdeu tudo o que tinha e ele desejava expressar, ainda assim, o amor de Deus em uma canção. Ele sentado no piano, ele escreve a primeira estrofe. Ele escreve a segunda estrofe. E ele termina por ali. Não consegue mais aprofundar para explicar o amor de Deus pelo pecador. E enquanto ele não conseguia exprimir, ele foi para o trabalho, voltou, senta no piano para tentar escrever a terceira estrofe não vinha em sua mente. E as músicas no passado só eram consideradas completas com 3 estrofes. Ele tenta escrever, não dá. Ele bate na tecla do piano, não consegue. Então ele lembrou-se de um papelzinho que constava um poema que um preso escreveu na sua cela. Ele lembrou que uma vez ele na cela na Alemanha estava escrito numa cela as palavras de um homem preso que expressava o amor de Deus. E ele procurou aquele papelinho onde estava aquele poema, e quando ele encontra o papelinho, ele agora começa a escrever. O que nós temos hoje no nosso hinário é a segunda estrofe, mas no hino original é a terceira estrofe. E eu quero que por favor, o grupo vai cantar comigo a segunda estrofe do amor desse homem. Ele diz assim, muito bem, 31, para explicar o amor desse homem, quanto Deus ama para salvar o pecador. Ele diz: se então o mar se transformasse, deslizasse e dizendo que se amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descreve, e o seu seria muito pequeno para tal relato. Calma aí, ele diz assim:
ainda que cada um de nós pegasse numa pena e fôssemos ao mar, e o mar servisse de tinta, e colocávamos ali as nossas penas, as nossas lapiseiras de línguas mais modernas, e colocávamos o tinteiro ali e começássemos a descrever o amor de Deus no céu, as páginas do céu não serão suficientes. O mar como tinta não seria suficiente para descrever o amor de Deus pela humanidade. Sublime amor, o amor de Deus, oh maravilha, sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos. Vamos nos colocar em pé com a terceira estrofe. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu, oh, aleluia, oh, em gratidão proclamaremos, e tão grande amor e salvação, e quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, para sempre ali desfrutaremos e do grande amor final. Sublime amor, o amor de Deus, oh maravilha, sem par, por esse amor. Enquanto estaremos orando nesta noite, eu quero lhe estender a oportunidade de dizer: Pai, eu ainda sinto um vazio e preciso que este vazio em meu coração seja preenchido pela sua presença. Eu quero te dar a oportunidade nesta noite de dizer, como filho pródigo: levantar-me-ei e voltarei para a casa de meu pai. E se você estiver ali sentado ou em pé aqui na igreja, eu quero te oferecer uma oração especial aqui na frente. Eu vou lhe convidar, você que está na minha esquerda e você que está na minha direita, vem para Jesus, porque hoje é o dia e agora é a hora. Sublime amor, o amor de Deus, primeira estrofe. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. A pecador e a aflição, seu Filho Deus entregou ao sofredor, deu ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, oh maravilha. Ainda mais alguém na minha esquerda? Há ainda mais alguém na minha direita? Pode vir, pode vir. Há ainda mais alguém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para sentir tal mar se transformar. Enquanto o secretário vai tirar o nome, papel, o céu também, e a pena ágil deslizar-se, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande
ao este amor descrever, e o seu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, oh maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Para não cansar o povo de Deus, vamos orar e depois o nosso secretário vai continuar a fazer o seu trabalho de tirar os nomes. Curvemos as frontes para falarmos com Deus. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos por esta última noite de conferências na Igreja Central de Luanda. Foi uma tremenda bênção para mim estar perante a sua igreja ao longo desta semana e falar palavras de salvação. A minha oração ao Senhor é que o esforço feito da trajetória de Cachito para Luanda todos os dias, que não venha a ser em vão, Senhor. Mas que ao terminar essas conferências, todos quanto tiveram o privilégio de ouvir uma mensagem, eles possam dizer que valeu a pena o Senhor ter enviado o teu servo para falar e aprender conosco também. Te agradecemos pelo Santo Sábado, ó Pai, e queremos te pedir que o Senhor venha, por favor, perdoar os nossos pecados. Coloca ao Senhor sobre nós o seu manto de justiça e regenera os nossos corações. Precisamos nascer de novo, ó Senhor. Pai querido, te pedimos em Cristo Jesus, nosso Salvador, que venhas abençoar a sua igreja rica e poderosamente. E em especial, ó Senhor, te peço que a todos que se levantaram e marcharam para a frente, que nesta noite o Senhor venha restaurar o relacionamento entre eles e o Senhor. O Pai, melhor do que eu, melhor do que ninguém, sabe o porquê que esses irmãos se levantaram e estão na frente. E como somente eles e o Senhor sabem, eu te peço, Senhor, que nesta noite, se porventura há um mal em seus corações que os impede de serem bons amigos do Senhor, que nesta noite o Senhor lhes venha perdoar e purificar de todas as transgressões. Receba-nos, ó Senhor, assim como o Senhor recebeu o filho que andava na terra longínqua. E nos faça entender nesta noite, ó Pai, que tudo que o homem possa conseguir, sim, o carro é importante, sim, o emprego é importante, sim, o salário é importante, sim, a casa é importante, mas nos faça compreender, ó Senhor, que o mais importante das coisas nesta vida é a presença do Senhor em nossos corações. Sela, ó Senhor, os nossos corações. Te rogamos, ó Pai, que nos conceda uma noite feliz. Proteja-nos de todo o mal e traga-nos amanhã, se for o teu querer, para bendizermos com entusiasmo o teu santo nome. Cuide das nossas famílias. Em nome de Jesus também te pedimos, ó Pai, que todos os irmãos e irmãs que deixaram suas empresas para repousarem no teu santo sábado, que o Senhor lhes venha abençoar grandemente. Essas bênçãos é que nós te rogamos em Jesus, o nome que o Senhor exaltou acima de todos os nomes, o nome de que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobra, e que toda língua confessa que Cristo Jesus é o Filho de Deus, para a glória do Pai. Amém. Que o Senhor abençoe. Sem par, sublime amor, o amor de Deus.
maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão e as culpas lhe perdoou. Vamos para o coro, sublime amor. Sublime amor, o amor de Deus, Oh maravilha, sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Amém. Bem, enquanto aguardamos a direção do Ministério Jovem, acho que os anúncios já deram todos no princípio, né? Momento agora é das visitas. Nós gostaríamos de saber, temos visitas no nosso meio? Pela primeira vez? Visitas pela primeira vez? Nós temos um presente especial para você, se é a tua primeira vez aqui na casa do Senhor. Temos uma. Então, os diáconos indicam que tem uma visita. Pela primeira vez, por favor, possam chegar o presente da nossa visita. Pode chegar até aqui, já que é uma só. Onde é que está a nossa visita? Faz favor. Nós temos um presente especial para você. Eu tenho dito que uma vez visita só, né? Visita no primeiro dia, amanhã já, com certeza, é nossa irmã. Ou seja, são duas. São 4, né? Não contei as crianças. 5. O número está a subir. Podem vir mais. Visitantes, sejam bem-vindos. Vossa presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Vossa presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora toda a igreja vai cantar. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você. Foi bom demais, foi bom conhecer você. Agora sim, para terminarmos o programa, vamos chamar o Ministério do Louvor para cantar, enquanto os diáconos vão dirigir a saída. Vamos cantar Impacto Jovem. Técnica, por favor. A igreja é convidada amanhã a aparecer cedo e o pastor guardou uma pregação muito boa. Não falte amanhã, para fechar com o Impacto Jovem. Está muito alto.